E o tema da nossa palavra de hoje é conflitos por fora, temores por dentro. E por incrível que pareça, é uma palavra de ânimo para nós hoje. Você fala assim, conflitos por fora, temores por dentro, lá vem, não. É uma palavra de ânimo para a sua vida. E eu queria que você acessasse aí a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 5. 2 Coríntios 7, 5. Palavras de Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios 7, 5. Ele diz o seguinte: pois, irmãos, quando nós chegamos à Macedônia, nós não tivemos nenhum descanso, mas nós fomos atribulados de toda forma, com conflitos externos e com temores internos. Esse é o versículo. Então, conflitos por fora e temores por dentro é uma palavra de Paulo, é uma confissão de Paulo, que em determinado momento da sua vida, ele estava vivendo isso. Ontem foi um dia especial, ontem eu completei 50 anos de idade. Obrigado. É um marco chegar a meio século, um pouco preocupante, porque o teu futuro é menor do que o teu passado, mas faz parte. Tem bastante cinquentões aí, estamos nessa parada. Mas uma das coisas que acontece quando a gente vai envelhecendo, várias coisas acontecem quando você vai envelhecendo, mas uma em especial é que você se torna uma grande testemunha da história, porque você viveu muito tempo. Então, os velhos trazem com si testemunhos, eles trazem consigo a bênção ou a dádiva de já ter visto muita coisa, certo? É por isso que uma boa parte dos velhos, e é isso que vai acontecendo com a gente, ele começa a ficar meio cético em algumas coisas. Do tipo, o pessoal chega, vamos fazer, vamos arrebentar, daí você fala, vai com calma, já vi muito disso, vamos mais tranquilo, porque eu sei no que pode dar, né? E uma das coisas que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, e porque eu sou uma testemunha da história, porque durante esses 50 anos de vida que eu tenho, eu não consigo me ver em nenhuma parte da minha vida onde a igreja e o cristianismo não fizesse parte da minha vida. Mesmo vivendo um período longe dos caminhos do Senhor, como a gente costuma dizer, ou longe da igreja, a igreja nunca deixou de existir na relevância da minha vida, ou nunca deixou de ser irrelevante na minha vida. Porque a palavra que eu recebi dos pais aqui, né, o pai e a mãe estão aqui hoje, então os ensinos que a gente recebeu, acompanhou a gente durante a vida e segue acompanhando, mesmo em momentos onde você não está diretamente linkado a uma instituição, mas isso faz parte da sua vida. Então, em 50 anos de história, você é uma testemunha ocular, como tem outros grandes amigos aqui, mais velhos do que eu, que são tão testemunhas quanto. Mas uma das coisas que eu quero trazer hoje tem a ver com alguns dos males, porque viver direto na igreja é uma bênção, mas traz consigo problemas também. Porque viver em sociedade, em comunidade, em instituição religiosa, não é uma coisa fácil. Então, se você pegar uma foto, por exemplo, do Marcos e da Tânia de década de 90, vocês não vão reconhecer eles. O Marco hoje, que diga-se, está num garbo e elegância total, né? Mas teve uma época da igreja que ainda dura, que ainda perdura, e que hoje nós vemos os frutos que são colhidos desses momentos que a gente vive em igreja de um modo geral, e que cobram preço. E hoje eu queria falar de males produzidos pelo triunfalismo. O triunfalismo dominou e ainda domina vários encontros espirituais litúrgicos da igreja. O triunfalismo diz respeito à vida triunfante que o cristão deve levar, ou a que ele foi chamado. Durante muitos anos, décadas, nós fomos
bombardeados por ministrações, pregações triunfalistas. Pregações que diziam que a gente não deveria aceitar a situação que a gente vive, que a gente deveria decretar vitórias e toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas, que levaram a gente a alguns comportamentos que hoje nós, e principalmente agora nesses últimos tempos, que a gente está pastoreando o rebanho, está lidando com pessoas, a gente vê alguns males produzidos por isso. Uma das primeiras características que o triunfalismo criou em alguns cristãos foi uma arrogância espiritual. Uma arrogância do tipo, eu não passo pelo que você passa. Eu sou cristão, amigo. Eu sou crente. Crente não sofre dessas coisas que o mundo sofre. Então criou na gente uma arrogância do tipo, eu sou diferente. Eu sou protegido. Eu não passo pelos males que o resto do mundo passa. Eu não posso aceitar de maneira nenhuma que eu vou viver doente, que eu vou viver pobre, que eu vou viver sem condições. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, e aonde eu pôr a planta do meu pé vai ser abençoado, e tudo que eu fizer vai prosperar. E nós ouvimos isso, nós ouvimos ministrações triunfalistas de que se o mar não se abrir, você passa por cima do mar. Que o desafio está aí, ele foi colocado e você tem que, como cristão que você é, você tem que decretar e a coisa vai acontecer. Palavras de fé, de ordem, e que fizeram com que as pessoas vivessem nesse modo operandi de que tudo vai dar certo, de as coisas vão ser boas, de que eu vou ser rico, próspero, não vou sofrer as coisas que esse mundo sofre. E não foi só isso. Ao longo do tempo, junto com essa arrogância espiritual, criou também um isolamento, porque você não suportava viver, ou não pode viver, do lado de pessoas que passam por angústias e agruras, porque você olhava e falava assim, isso é a falta de fé, meu amigo, você está vivendo desse jeito, porque você não tem fé, porque se você tivesse fé e orasse forte, firme, as coisas iriam mudar. Então eu não posso andar com essas pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu. E aí você se isola socialmente. E você tem uma outra coisa. Você começa a ser intolerante com as pessoas que não têm essa mesma crença, essa mesma fé de triunfar, de vencer, de fazer as coisas acontecerem. Isso é uma cultura que viveu durante muito tempo. Hinos, louvores, liturgia, os modelos de pregação. Então, teve o seu momento, isso aconteceu, certo? Criou também nessas pessoas um senso de inflexibilidade, do tipo de não ouvir nada fora desse contexto. E por último, nós chegamos na realidade atual, que é a realidade genuína e verdadeira da vida cristã, que não disse em nenhum momento de que a vida seria triunfante como foi pregado. Só que daí o que acontece? Pessoas que viveram momentos triunfalistas e que não viram essa realidade acontecendo nas suas vidas, desenvolveram problemas emocionais, psíquicos. Porque hoje estão ansiosas, depressivas, e uma boa parte delas, sabe onde? Longe dos caminhos do Senhor, feridas, machucadas, porque eles prometeram alguma coisa que não se cumpriu. E o pior de tudo isso, lhes prometeram alguma coisa que não se cumpriu, e o mais vil de tudo, colocaram a culpa, sabe em quem? Na própria pessoa. Porque falaram, porque se não aconteceu, a culpa é sua. E sabe por que a culpa é sua? Porque você é fraco. Porque você não tem fé, porque você não é cristão suficiente para poder vencer as agruras, as dificuldades e os desafios da vida. Se você não andou sobre o mar, a culpa não é de Deus, a culpa é tua, porque era você que deveria ter fé suficiente para andar sobre o mar. Se o mar não se abriu diante de você, a culpa não é de Deus, a culpa é tua, porque é você que deveria ter orado com mais fé. Você deveria ter pecado menos, você deveria ter se guardado mais, você deveria ter orado mais. Então a culpa é tua de tudo que aconteceu. E hoje nós chegamos numa desconexão total do que é a vida cristã genuína, simples e que Jesus Cristo pregou.
Como se não bastasse isso, todas essas ministrações triunfalistas pintavam os personagens bíblicos como super-heróis, infalíveis, porque a gente só prega as coisas boas dos personagens bíblicos. A gente prega, né? Se eu sou um pregador triunfalista e avivalista, jamais eu vou pregar que Elias teve depressão e crise de ansiedade numa caverna. Jamais eu vou pregar que Davi foi um sem vergonha, pecador e assassino. Jamais eu vou pregar que grandes personagens bíblicos como Paulo, por exemplo, no auge do seu ministério evangelístico, sofria de conflitos por fora e temores por dentro. Paulo, o nosso grande evangelista, nessa época, no auge do seu ministério como evangelista, ele está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, e a grande preocupação dele na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, é como os coríntios tinham recebido a primeira carta. Ele estava preocupado, sabe com o que Paulo estava preocupado? Em ter sido mal entendido. Ele estava preocupado porque talvez a primeira carta dele foi muito ferrenha, porque ele sabia que os coríntios estavam fazendo umas coisas erradas, e ele repreendeu eles. E imagine que naquela época você escrevia uma carta e ficava esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, para ver o reflexo. Não era que nem hoje que tem zap, né? Pessoal, e aí, o que vocês acharam da mensagem? Dá um feedback aqui. Não tinha isso. E ele, naquela angústia, querendo saber, escreve uma segunda carta. E Paulo nunca teve problema de demonstrar vulnerabilidade, de dizer os problemas e os conflitos que ele tinha, e ele disse isso ao povo. Outra coisa que nós vivemos em períodos triunfalistas e avivalistas foi a percepção de criação de super-heróis, porque se eu sou um pregador ou um pastor triunfalista, eu não posso transparecer nenhum sinal de derrota. Eu não posso ficar doente. Porque se eu prego cura, como é que eu posso ficar doente? Eu não posso ter erro nenhum, eu não posso ter fraqueza nenhuma, porque senão como é que eu vou fazer com que as pessoas acreditem em mim? E isso criou no imaginário popular cristão evangélico de que pastores e apóstolos e bispos são super-heróis, infalíveis, impenetráveis. Criou um culto de idolatria aos líderes. Há um tempo atrás eu ouvi com tristeza um grande amigo falando, que é filho de pastor, e ele contando sobre o final da vida do pai dele. E ele falando que o pai dele ficou doente durante muito tempo, foi pastor a vida inteira. E o pai dele ficou doente, ficou no hospital e ficou numa situação de estado, né, já pré-morte, com cuidados paliativos. Mas ele contava que o pai dele chamou ele para uma conversa. E ele falava que foi uma conversa maravilhosa, porque foi uma confissão do pai dele. E ele falava com tristeza e com pesar, porque o pai dele, durante anos na vida pastoral, nunca tinha confessado suas falhas, suas vulnerabilidades, seus pecados, suas dúvidas. E ele falou que passou durante horas conversando com o pai dele, e foi como se fosse uma confissão. Agora eu fico imaginando o tamanho da mochila e da carga que esse pastor ao longo do tempo levou. Porque ele não podia se mostrar vulnerável para os seus fiéis. Ele não podia demonstrar fraqueza diante. Ele não podia demonstrar dúvida. E até hoje a gente cobra um pouco disso. Onde já se viu? Não pode, você é pastor. Pastor. Porque ele foi carregado por uma lógica triunfalista, avivalista, teologia da prosperidade, onde você não pode demonstrar isso. Não é à toa hoje que nós vemos tantos pastores com crises de burnout, com crises depressivas, e pasmem vocês, os últimos anos é estarrecedor o número de suicídios entre pastores. E se isso acontece com o pastor, acontece com todo um rebanho, com todas as pessoas que olham para suas vidas e veem que as vidas delas têm falhas, têm tribulações, têm doenças, têm dúvidas, têm estágios onde a tua fé fica balançada.
E essas pessoas olham e elas se culpam e elas dizem assim: eu não sou merecedor de Deus. Que cristão sou eu? E entram num ciclo de autodestruição, de autodepreciação. Vivem soltas pelo mundo, sem carinho, sem cuidado. Mas o que eu queria trazer para você hoje é uma palavra de ânimo. E dizer para você que a vida cristã, muito pelo contrário de não ser isenta de tais situações, elas fazem parte da vida cristã. Tribulação, uma vida cristã sem tribulação, sem dificuldade, sem doença, sem perrengue, não é uma vida cristã genuína. E é isso que Paulo quer nos provar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, que Paulo nos lembra que o sentido de uma tribulação e de uma dificuldade é fortalecimento espiritual. Paulo não tem nenhuma papa na língua, nenhum problema de dizer para os irmãos que estão a milhares de quilômetros ou a quilômetros longe dele, de dizer que ele está passando por problemas, conflitos externos, né? Conflitos por fora, conflitos físicos mesmo. Paulo era apedrejado, Paulo sofria toda a sorte de pressão pelo fato dele andar num mundo que não aceitava a mensagem dele. Paulo era expulso de cidades, Paulo era contraposto naquela crença dele, na pregação da palavra. Paulo era impedido de entrar em lugares. Paulo foi apedrejado, cara. Imagine o que é você ser apedrejado, a ponto de quase morrer. Paulo trazia na vida dele problemas físicos, de tanto apanhar. O Tico ministrou aqui, né, várias vezes sobre a história de Paulo. Você não podia pegar navio com Paulo, você ia pegar navio, ia dar problema. E ele vivia toda a sorte de conflito de um mundo que não aceitava a palavra dele. É outra coisa que nós vivemos hoje, uma angústia talvez. O fato de nós vivermos num mundo que não aceita a palavra de Cristo não é novidade, foi assim na história do mundo inteira. Paulo lidava com problemas econômicos, políticos. A gente hoje não tem maturidade, ou seja, a gente viveu tantos anos de triunfalismo e avivalismo que nós não suportamos governo de esquerda. Teve irmãos que, meu Deus, vamos sair do país, vamos embora, vai ser tristeza. Esses irmãos não imaginam o que era Roma, não imaginam o que era viver sob o domínio romano, não tem a mínima comparação hoje, nada chega perto. Ou seja, você era subjugado, os seus impostos, nada te pertencia, tudo que você produzia tinha que ser entregue a Roma. Soldado romano passava, estava carregando alguma coisa, falava: carrega minhas malas, você tinha que carregar as malas. Soldado romano estava com frio, te pedia a capa, você tinha que entregar a capa para ele. Não tinha nada, não tinha possibilidade de fazer passeata, você não podia fazer post. E quando os nossos irmãos aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, a coisa piorou totalmente, porque daí, além de tudo, era a morte ainda. Era ter sua casa invadida, teu corpo queimado, teus filhos assassinados. E hoje, nós não suportamos mais nenhuma sorte de tribulação e nenhuma sorte de conflito externo. Porque nós fomos educados no modelo triunfalista, avivalista, de que nós não podemos aceitar, nós temos que decretar e nós temos que lutar contra. E Paulo vivia nessa situação. A vulnerabilidade hoje, só para vocês terem uma ideia, no mundo dos negócios também cobra efeito. Hoje uma das coisas, esse é o meu métier, porque eu trabalho com isso, hoje sabe o que a gente ensina para os líderes nas empresas? Seja vulnerável. Diga para os teus liderados que você não sabe alguma coisa, porque os líderes, eles fugiam da ignorância, eles tinham resposta para tudo. Longe de um líder, alguém chegar para você e perguntar: você sabe alguma coisa? Ele fala assim: cara, não sei. Era inadmissível. Hoje, líderes que não demonstram ignorância e vulnerabilidade estão levando empresas à falência, porque os seus subordinados não têm condição, ou têm medo de falar com esses líderes.
Porque se o meu líder sabe tudo, quem dirá eu? Eu preciso também, onde já se viu eu ser ignorante? E todos nós hoje, de alguma forma, somos ignorantes. Porque a ciência e a tecnologia evolui de tal forma que é impossível que uma pessoa hoje saiba tudo. Nós vivemos isso com líderes que durante muito tempo acreditavam em coisas que eles sabiam que era errada, mas por medo, ou na verdade por orgulho e vaidade, de não se mostrarem errados diante dos seus membros, tinham vergonha de dizer: perdão, irmão, eu aprendi isso errado, agora eu aprendi o certo, tudo que eu fiz estava errado, me perdoe, vamos fazer diferente. Mas eles não fazem isso, por orgulho e vaidade. Demonstrar vulnerabilidade, pior ainda. E isso causa problemas muito sérios. Outra coisa, tribulação. Tribulação na vida do cristão, a maior parte delas não é acidental. A tribulação que acontece na minha e na tua vida, eu garanto para você, uma boa parte delas é colocada lá por Deus. Mas Adeildo, é sério isso? Mas por que Deus faria isso? Você é pai, você é mãe? Você não discute e vê frases assim? Às vezes o teu filho está passando por uns perrengues, você fala: é bom que passe, sabe? É bom que passe uns perrenguinhos. Já ouviu isso aí ou não? Fala assim: não, inclusive é bom porque aprendendo a passar vai saber se virar. Porque se o pai e a mãe ficam cuidando o tempo todo, o que vai acontecer depois que o pai não estiver aqui? Não vai crescer nunca, não vai virar homem nunca, não vai virar mulher nunca. Se eu e você, que somos falhos, a gente sabe criar perrengue na vida dos nossos filhos por amor, porque quem cria perrengue na vida do filho não faz porque não gosta do filho, faz justamente pelo contrário, porque ama o filho. Então, tribulação, perrengue na vida do cristão, por mais paradoxo que possa parecer, demonstra amor e carinho de um pai que está forjando um homem e uma mulher de fé, de caráter provado. Só que nós pregamos um Deus banana, me perdoe, um Deus que faz tudo para os filhos, um Deus que cria filhos que quando não recebeu aquilo que orou, deita no chão e fica: eu quero. Esse não é o nosso Deus, definitivamente não é o nosso Deus. Quando você pega Deus falando com Jeremias, a prova é isso. Jeremias, quando começa a reclamar com Deus pelas provas que ele estava passando, ele falava: Jeremias, deixa eu contar para você, se você está chorando aí enquanto eu estou te pondo para correr com os homens, saiba que o meu plano é colocar você para correr com os cavalos. Então a vida não vai ser fácil. Mas por quê? Porque eu tenho você em grande conta, porque você tem um chamado, porque você tem algo para fazer e eu estou te preparando para isso. Então, tribulação na vida do cristão, a maior parte dela, se você é um servo fiel, se você acredita em Jesus Cristo, se a tua esperança não está nesse mundo, entenda que tribulação na sua vida é prova de amor de Deus, na boa parte delas. Olha só o que está escrito em Romanos, Paulo: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não têm comparação com a glória que em nós há de ser revelada. E Jesus nunca prometeu que a vida ia ser fácil, certo? João, tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci esse mundo. E é engraçado, olha só, olha, por que Jesus disse isso? Eu vou dizer isso para você, para que vocês tenham paz. O que hoje é ansiedade, depressão, crise de pânico? É falta de paz. Paz é mar calmo, entendeu? Você olhar e o mar está calmo. Tribulação é tempestade, é mar turbulento. É mente turbulenta, é mente que não descansa. E é louco isso, porque é um paradoxo. Porque Jesus fala o seguinte: eu vou dizer uma coisa para que vocês tenham paz. Vocês vão ter aflições, amiguinhos. Qual que é o problema da falta de paz, do triunfalismo? O cara olha para a vida dele e fala assim: não é possível, eu estou doente.
Não é possível, eu estou tendo que trabalhar tanto quanto os outros. Não é possível, eu tenho muito boleto para pagar. A paz some, eu tenho aflições, ó céus, ó dia. Vou ficar preocupado, vou ficar deprimido. E Jesus falou assim: não, criatura, tenha paz, tenha ânimo, bom ânimo. As coisas vão mudar? Não vão mudar, elas vão continuar ali. As tribulações, né? Doenças, perdas. Sabe por que isso? Além de tudo, porque nós vivemos os efeitos de um mundo caído. Nós vamos sofrer o efeito do mundo que tem pecado. Lembra, quando eu ministrei aqui, os sistemas estão corrompidos. O sistema econômico está corrompido, nós vamos sofrer esses efeitos. O sistema político está corrompido, nós vamos sofrer os efeitos. O sistema ambiental está corrompido, a terra está gemendo, nós vamos sofrer os efeitos disso. Vai chover, vai ter enchente, vai entrar na casa do crente e do não crente. Vai ter vendaval, vai destelhar a casa do ímpio e vai destelhar a casa do crente, porque nós estamos num mundo caído. Qual que é a diferença nossa para o resto? O jeito que a gente passa as tribulações. E esse é o nosso testemunho. O maior testemunho do crente não é receber só o que há de bom. O maior testemunho do cristão é: ainda que as coisas aconteçam errado, ainda que as coisas não deem certo, a nossa esperança não está depositada aqui. E a forma como a gente passa pelas tribulações é a maior pregação que um cristão pode ter. Porque aquele que está do lado, passando pela mesma aprovação, vai olhar e falar assim: tem alguma coisa errada em você, porque a gente tem uns problemas e a gente fica sem paz, mas eu olho para você e você está em paz. Você fala: deixa eu te contar, meu mestre, redentor e salvador já me avisou que isso vai acontecer. Ia acontecer. Então, irmãos, a gente tem mais na palavra de Deus, né? Porque os discípulos dizem assim: por isso que eu me glorio nas tribulações e nos problemas e nos perrengues que eu passo, porque isso é a oportunidade que eu tenho de pregar em quem eu creio. Nós tiramos isso das pregações e nós tiramos o cerne do evangelho e produzimos, voltando na analogia dos pais que não colocam perrengues na vida dos filhos, nós criamos crentes ou cristãos raquíticos, crianças na fé, que ao primeiro sinal de problema, de tribulação, de dificuldade, abandonam. E outra, produzem mau testemunho. Mas Deus está aqui com a gente hoje. Outra coisa, além de entender, nós temos que acreditar e ter firme a esperança. E a nossa esperança não está nesse mundo, meus irmãos. A palavra de Deus é categórica em dizer que a nossa esperança não está depositada em nenhum governo humano. A nossa esperança não está depositada em nenhum sistema humano. Paulo sabia disso. Paulo, apesar das suas fraquezas, dos conflitos por fora, dos temores por dentro que ele tinha, ou seja, isso tomava conta dele também, não tomava conta, fazia parte do dia a dia dele, mas não deixava com que Paulo continuasse fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. A palavra de Deus diz que a nossa esperança vem de Deus, a nossa esperança vem do céu. Se você tira a esperança do cristianismo, você tirou também o cerne do cristianismo. Porque restam para nós a fé, a esperança e o amor. A gente acredita que Deus é Deus por fé, a gente tem esperança na salvação e a gente acredita num Deus amoroso. Essas são as grandes virtudes do cristianismo: fé, esperança, amor. Essa semana eu fui impactado por um vídeo nas redes sociais. Não sei se vocês, todo mundo rola timeline, só lembra, não rode só timeline, tenha tempo para outras coisas. Mas esses dias eu estava lá e vi um vídeo, sabe aquelas provas social? Agora é o pessoal que faz prova social. Câmera escondida ao invés de pegadinha fazendo prova social. E não sei se vocês viram essa de um cara que ele distribui dinheiro lá, mas ele chegou para um rapaz, provavelmente um africano que estava estudando nos Estados Unidos,
E ele chegou assim bem baixinho e falou assim: cara, eu estou com fome, será que você não tem comida? Viram esse vídeo ou não? Aí o rapaz, humilde, pobre, chegou e falou para ele assim: cara do céu, eu não tenho nada aqui para te dar para comer, mas eu tenho um resto de dinheiro aqui. E ele foi no bolso e tirou um restinho de dinheiro, falou: cara, é tudo que eu tenho, então eu vou dar para você aí, e você acha alguma coisa para comer, deve ter algum lugar para comer. Daí o cara falou assim: não posso aceitar, é tudo que você tem. Aí ele falou assim: não, então deixa eu te explicar, não é desse jeito aí que você está pensando, o meu sustento não funciona desse jeito aí. Eu nem sei se esse rapaz que falou isso é cristão ou não, mas o testemunho dele foi maravilhoso. Porque ele falou assim: não, você não está entendendo, não é assim que funciona sustento. E olha a frase que ele usou: eu não posso reter para amanhã o que você precisa hoje. Olha que louco isso. Eu não posso guardar um dinheiro pensando no meu sustento amanhã, sendo que você está passando fome hoje. Pega o dinheiro aqui, vai lá e compre. Não sei a quem aquele menino segue, mas uma coisa eu vi: um ato total de fé, dependência e esperança de que o sustento dele não está no dinheiro que ele tem no bolso. Generosidade, entrega. Outra coisa que fez da gente ainda mais medroso, porque junto com o triunfalismo, junto com o avivalismo, veio teologia da prosperidade, que fez todo mundo correr como louco atrás de grana, e preparar a aposentadoria, e guardar dinheiro. E daí o que aconteceu? Quanto mais dinheiro o cidadão tem, mais medroso ele é. Isso é provado através de psicologia social. Quanto mais rico uma pessoa é, com mais medo ela vive. Porque quanto mais você tem, mais medo de perder você tem. É por isso, e eu já falei várias vezes aqui, é por isso que as igrejas mais ricas do mundo são igrejas onde tem pobre na sua membresia. Porque o pobre não tem problema de dar tudo que ele tem, porque é pouco. Você vai dar aqui, tem umas moedinhas, mas é tudo que você tem. Cara, isso aqui é besteira, eu consigo depois. Agora o cara tem milhões na conta bancária, alguém precisa de um dinheiro, fala: não posso porque eu vou perder o rendimento esse mês, posso tirar. Eu até te daria, sei que você está com fome, mas está para virar o mês, daí eu vou ter um ganho aqui. Então, você esperar um pouquinho, fica com fome mais uma semana, porque daí vira o mês aqui, daí eu consigo te dar uma grana, porque daí eu já tive o ganho do juro. Esse mesmo Paulo nunca pregou teologia da prosperidade, porque ele escreve aos irmãos que queriam mandar dinheiro para ele, falou assim: não precisa mandar não, irmão, está tranquilo aqui. E ele responde o seguinte: eu não digo isso como por necessidade, porque, irmãos, eu já aprendi a viver com o que eu tenho. Eu sei estar abatido. Eu sei estar abatido. Paulo não ia servir para ser pastor hoje, viu, irmãos? Porque Paulo ia falar assim: irmãos, desculpa, mas hoje eu estou abatido. Mas está abatido significa que Paulo desviou, Paulo abandonou a fé, Paulo cuspiu no prato que comeu? Falando: não, irmãos, estou abatido. E eu sei lidar com esse abatimento. Isso aqui não vai ser a minha derrota. Eu sei estar abatido e eu sei também ter abundância. Em todo jeito de viver eu já estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Ou seja, Paulo passou fome? Passou fome. E isso fez com que ele abandonasse a fé, deitasse no chão, estribuchasse: meu Deus, ó céu, Senhor, estou passando fome, olha aqui. Não, já sei. Eu sei até abundância e sei padecer necessidade. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. O versículo usado fora de contexto, esse aqui é o campeão. O número 1 de versículos usado fora de contexto é: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso aqui é lema de tema triunfalista e avivalista, fora de contexto total. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é isso. Eu estou abatido, mas quem que está comigo? Cristo.
Eu estou rico, quem está comigo? Cristo. Eu tenho abundância? Cristo. Eu estou passando necessidade? Cristo. Ele está comigo em todos os momentos, porque Ele nos prometeu. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês vão andar nesse mundo caído, vocês vão sofrer aflições, vocês vão sofrer agruras, vocês vão passar necessidade, vocês vão ficar doentes, mas uma coisa eu garanto, eu vou estar com vocês. E o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele também não foi um Deus que do alto do céu disse isso para a gente, não, Ele veio à terra e passou por tudo isso. E é por isso que Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não entende a gente. Nós temos um que, assim como nós, passou pelos perrengues que a gente passa, viveu os problemas que a gente vive, viveu as tentações, mas não pecou. Esse é o Deus que nós acreditamos. Há um testemunho de fé toda vez que isso acontece. E é isso que Jesus diz. Em Mateus capítulo 5, ele diz assim: irmãos, vocês são a luz do mundo, e não há como esconder isso. Não se acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos. O problema é que atitudes triunfalistas produziram um mau testemunho. Porque essas pessoas que em algum momento se mostravam triunfantes, avivalistas, quando viram que o negócio que não dava certo, desviaram da fé, apostataram. Pastores que se pregam aí, se põem de super-heróis, imbatíveis, impenetráveis, de repente aparece lá com problemas e afastam milhares de pessoas da fé. É por isso que Paulo diz também aos coríntios: irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes. E há uma ordem nessas coisas, tá? Eu nunca vi, nesses 50 anos de vida, ou desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi ninguém propor alguma coisa abundante dar certo, sem antes provar ser firme e constante. Já reparou? Tem aquelas pessoas que chegam e falam: nossa senhora, vi uma revelação. O cara nunca fez nada. Nunca trabalhou, nunca viveu as agruras do dia a dia, nunca veio na igreja, nunca limpou, falta os cultos, vem quando dá, de repente surge uma visão abundante. Deus me deu uma visão, nós vamos ganhar Curitiba para Jesus. Nós vamos transformar os homens, transformar as mulheres, mudar a sociedade. Eu nunca vi abundância nascer de onde não há firmeza e constância. A abundância vem depois da firmeza. A abundância vem depois de que você, nos momentos de dificuldade, você estava firme. No momento de, sabe, na constância. De Deus olhar e falar assim: Paulo, posso contar com você? Estou vendo que você está abatido aí, Paulo. Deixa para amanhã? Não, vamos, vai abatido mesmo, Senhor. Paulo, quer deixar para amanhã, Paulo? Estou vendo que você está sem dinheiro aí. Tem uma viagem missionária para fazer, você quer esperar, quer trabalhar e ganhar uma graninha antes? Ele falou assim: não, senhor, vamos assim mesmo, peço ali umas ofertas para os irmãos e... Paulo, estou vendo que está bem agora, hein, Paulo? Está cheio de grana, quer aproveitar, tirar umas férias antes aí, para depois voltar para o rock aqui? Não, senhor, está rico, vamos rico mesmo. Paulo, que alegria, está feliz aí, quer fazer festa com os irmãos para depois? Não, senhor, é no caminho, é fazendo, é constância. Para quando? Sabe quando que vem a abundância no caso de Paulo? Depois que ele morre. A abundância de Paulo chega a nós hoje. Que milhares de anos depois estamos bebendo da semente que ele plantou na vida dele, na vida dos irmãos há anos atrás. Essa ousadia e a confiança do testemunho de fé é o que nos faz resplandecer diante do mundo. O cristianismo só chegou até aqui a nós, não por causa de triunfalismo e avivalismo. O cristianismo chegou até onde chegou porque homens e mulheres não arredaram o pé frente às dificuldades e agruras da vida. Nos momentos mais negros e difíceis da história do cristianismo, foi onde ele mais cresceu.
Porque a verdadeira prova de fé de um homem e de uma mulher que se diz cristã não vem na abundância da vida, mas vem quando a dificuldade chega e você olha para o céu e fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me fez a promessa. E eu sei que Ele não é homem e Ele vai cumprir. Essa semana eu voltei a ler a história dos mártires cristãos. E vim para mais contemporaneidade. E me deparei de novo com o Dietrich Bonhoeffer, que escreveu O Custo do Discipulado. A história do Dietrich Bonhoeffer é fantástica. Cercada de problemas, ele foi capturado pelo regime nazista. Ele foi jogado num campo de concentração. E pasmem vocês, ele foi executado alguns dias antes da libertação, antes dos aliados vencerem a guerra. E peguei algumas frases, e ele diz o seguinte: ser cristão, irmãos, não é uma religião. Ser cristão é uma relação viva e genuína com Cristo. Ele diz mais, olha só que frase dele: o engraçado é que eu aprendi que quanto mais perto de Cristo eu estou, mais difícil a vida se torna. E quando ele vai trabalhar mais esse texto, ele fala sobre o que a gente sempre fala aqui, sobre perspectiva de eternidade. Porque as pessoas que andam realmente perto de Jesus Cristo, elas já estão mortas para esse mundo. Não há nada mais que abale elas. Por quê? Porque elas já morreram. Elas não têm mais medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Elas não andam mais preocupadas e ansiosas, porque todo o trabalho já foi feito. E Jesus fala: lance em mim, ou Deus fala: lance em mim tua ansiedade, filho. Lance em mim tua preocupação, porque sou eu que cuido de você. E ele termina algumas das suas cartas dizendo assim: o amor de Cristo não nos pede nada além de nós mesmos, inteiros. É por isso que os verdadeiros convertidos e discípulos não são só aqueles que vêm num culto diante e levantam a mão. Isso até é novo na história da igreja. A igreja não fazia apelo: dobra aí, aceita Jesus Cristo, conversa aí que é Jesus Cristo. Nunca fez isso. É recente isso. Porque durante toda a vida cristã, os que eram chamados cristãos não eram aqueles que pertenciam a uma agremiação ou a uma instituição religiosa. Eram aqueles que, vivendo, as pessoas olhavam e falavam: tem alguma coisa diferente nessas pessoas. Esses aí não são aqueles do Cristo? Você não é aquele do Cristo? Você não é aquela do Cristo? Esses somos nós do Cristo, que vivemos num mundo caído e falido, e que com todos os nossos problemas, abatimentos, dores, sofrimentos, doenças, temos a certeza de que nós seremos salvos, e de que nós não esperamos paga pelos nossos trabalhos e vida cristã nesse mundo, e que a nossa esperança está depositada no céu. É por isso que a gente entende Moisés, para terminar. Se coloca em pé. Só tem um jeito difícil de viver nesse mundo. É viver sem Jesus. É viver sem Cristo. E é por isso que a gente entende Moisés, quando chega a falar assim: se o senhor não for, eu não vou não. Se o Senhor não estiver comigo, não vai rolar. E a minha palavra é uma palavra de ânimo para você. Eu não sei o que você ouviu durante tempos de igreja, mas pode ser que você esteja olhando para você e esteja falando assim: que péssimo cristão que eu sou.
Por quê? Porque eu não sou tão bom quanto os outros, porque eu tenho problemas, porque eu estou ansioso, porque eu estou com isso, aquilo. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o caminho, é a solução, é a vida. E Ele sabia que isso vai acontecer, ia acontecer. E pasme você, vai continuar acontecendo. Mas que o nosso testemunho é o que leva essa palavra adiante. Então, a minha oração em todos esses últimos anos, principalmente, de uma série de aprendizados errados que eu tive, até o dia que eu tive um encontro genuíno com Jesus Cristo. Eu olho para a minha vida e eu posso dizer com toda a convicção que eu me converti a Jesus Cristo há pouco tempo atrás. Porque até pouco tempo atrás eu não entendia verdadeiramente o que é ser um cristão. E eu não entendia a simplicidade do Evangelho. O simples sim, fácil não. Mas eu louvo a Deus porque deu tempo. Eu louvo a Deus porque anos se passaram. E há tempo certo para tudo. E há o tempo certo da genuína conversão. Há o tempo onde Cristo se torna tão importante na vida da gente. Mas tão importante que nada mais nesse mundo importa. E você não acredita a paz que isso causa na vida da gente. Você não acredita como você vive sem medo. Você não acredita como você dorme bem. E você não acredita como a vida é genuinamente cheia de Deus. E esse é o meu desejo para você. Que você verdadeiramente aceite Jesus Cristo como tudo na sua vida. E a partir desse momento, a única oração válida é: o Senhor vai comigo, né? E Ele vai responder: filho, eu já tinha dito, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você na tua doença, eu vou estar na tua aflição, eu vou estar no teu abatimento, eu vou estar com você na tua angústia, eu vou chorar com você, eu vou me alegrar com você. Mas a minha promessa é que eu não te deixo, eu não te abandono, eu vou estar com você todos os dias. Convide Jesus verdadeiramente para fazer parte da tua vida. Se Ele ainda não faz, há sinais, há muitos sinais. E que esses sinais caiam por terra, porque Ele vai estar com você. Senhor, aqui está teu povo, aqui estamos nós, ó Pai. Como o Senhor tinha nos dito, nós temos vivido toda sorte de aflições, ó Pai. Conflitos externos, temores internos. Nós temos sido atacados de todos os lados. Alguns de nós, Pai, têm perdido a fé. Alguns caídos, feridos, têm ficado pelo caminho, porque algum dia foram ensinados que a vida cristã seria diferente do que o Senhor nos ensinou. Mas nós pedimos perdão, Pai amado, perdão. Perdão porque nós entendemos errado. Perdão porque nós fomos ensinados errados e a gente acreditou. Perdão porque a gente é pego todo momento na inveja, no orgulho e na vaidade. E a gente não entendeu direito, Pai. Então perdoa, nos perdoa. Nos faz voltar lá ao primeiro amor, ao primeiro caminho, ao primeiro ensinamento. Da simplicidade do caminhar com o Senhor. Nos devolve a alegria de viver a vida cristã. Nos devolve o contentamento. Assim como Paulo, ó Pai, nos ensina a todos os momentos e em todas as situações, primaveras e estações da nossa vida, saber em quem nós temos crido. Nos abençoe, Pai. Eu ministro nessa manhã cura, Pai amado. Cura espiritual, cura emocional. Sara com um bálsamo. Restaura corações e mentes, ó Pai.
de pessoas que vivem medrosas, que vivem, ó Pai, às vezes não a inteireza do Evangelho. Nos dá a vida com abundância, que é isso que o Senhor nos prometeu. Que no Senhor nós teríamos vida, e vida abundante. E que beleza e que maravilha é isso. Então nos abençoe. Que a gente saia daqui, Pai, renovados. Que a gente saia daqui esperançosos. Que a gente saia daqui cheio de certeza de que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Sem sentir tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado. Nos abençoe. Sou eterno, Amém. dependente